princípio hereditário, Portugal perdeu a independência, para já, em 1580, esteve em risco de perder a independência em 1383-85, porque o legítimo herdeiro do trono português era João de Castela, casado com uma filha de Dom Fernando, e, portanto, a existência do princípio hereditário nas monarquias pode ter estes efeitos perversos em relação à independência de um povo. Convém não esquecer isso. Poderíamos constituir a Ibéria mais rapidamente ainda, do seu ponto de vista? Perdão? Poderíamos constituir a Ibéria ainda mais rapidamente? Provavelmente, com o princípio dinástico, tínhamos o caminho aberto para a Ibéria. Para uns isso poderia ser positivo, para mim não seria. Em todo o caso, queria dizer também que esta associação... Aliás, muitos portugueses não se importariam de ficar sob a alçada do rei Dom Carlos. Continuam a ser uma minoria. E que, neste caso, estão a funcionar pela simpatia que ele merece com vizinhos interesses materiais. Mas queria também dizer que, em relação àquela associação que a Fátima há pouco fez entre países com alto desenvolvimento humano e monarquias, que o fator monarquia, nestes casos, é completamente irrelevante. O que conta são as orientações políticas e partidárias dos governos desses países, porque, como foi reconhecido, nesses países o rei reina, mas não governa. Mas podia dar exemplos de outros países que não têm rei, caso da Finlândia, também um dos países escandinavos que associamos a esse alto desenvolvimento humano, que é uma república. O Canadá é uma república, pelo menos não há um rei do Canadá, embora haja esta estranha instituição que é Commonwealth, em que não se pode dizer propriamente que a rainha de Inglaterra seja a rainha do Canadá. Mas há muitos outros exemplos que podemos dar para esse de alto desenvolvimento humano que não são Paulo Teixeira Pinto, que esse ponto é interessante. A monarquia aqui é um fator Deixa ver porque é que esse ponto do Canadá é interessante. Esse ponto é extremamente interessante, porque, por exemplo, ainda recentemente houve na Austrália, como sabe, um referendo para decidir se continuava ou não a ser parte da coroa britânica. Sim. E, mais uma vez, por referendo, o povo decidiu que não queria a República. Mas este, mais uma vez, significa exatamente isto, aquilo que podemos chamar o síndrome do Quebec. O Quebec também tem repetido os referendos sucessivamente até ao dia em que dê sim. Os referendos que se repetem são só os que dão não. É uma homenagem à tradição. Mas isto para dizer que, mais uma vez, também a monarquia tem uma legitimidade de base de voto universal direto, como aconteceu neste caso concreto da Austrália, para além daqueles nórdicos que eu já referi. Mas há de concordar comigo que não é pelo facto da Austrália ou do Canadá estarem inseridos na Commonwealth que atingem um determinado tipo de desenvolvimento. Têm as suas próprias orientações políticas, os seus governos, os seus programas. É completamente Tinha dito que o rei é um fator de unidade, mas que não é um fator de governo. E, portanto, também não é um fator de contrapoder. Mas é um fator de identidade? De identidade, sim, seguramente. E sendo um fator de identidade, não poderá convir a esses países também? Alguma identidade comum dentro da Commonwealth? Com certeza que pode haver, em casos concretos, historicamente delimitados, determinadas vantagens. Por exemplo, o caso espanhol, que citou há pouco. É óbvio que a instituição monárquica aí foi a única maneira de conseguir a transição do regime franquista para uma democracia. É interessante ver com a República conta também o facto da Espanha ter uma pluralidade de nações, e, portanto, ser necessário Mas é interessante ver que com a República não havia democracia e a democracia veio de par com a monarquia. São casos, historicamente, têm de ser entendidos à luz de uma determinada evolução histórica, de uma determinada conjuntura histórica. Mas é precisamente essa evolução histórica que eu defendo. À mesma luz de uma evolução histórica, não há dúvida nenhuma que não faz sentido hoje em dia colocar-se a possibilidade de Portugal regressar à monarquia. Eu aí peço desculpa, mas acho que dizer em nome do povo que não faz sentido é uma coisa que me faz sempre impressão. Eu acho que o povo é que tem que decidir em cada momento o que faz e não faz sentido. E ninguém tem legitimidade para decidir para todo o sempre em nome desse povo. Porque a história está repleta de decisões eternas. Cada Constituição é inconstitucional perante a sua predecessora. E é por isso que são necessárias sempre novas Constituições. Se este programa tivesse tido lugar no dia 10 de março de 1608, 400 anos atrás exatamente, a resposta à pergunta seria: deve ou não haver restauração da independência de Portugal? E, como sempre, haveria pessoas muito inteligentes e cultas e parte de uma elite a dizer que não. Aliás, foi isso que historicamente aconteceu. E os pontos que o Dr. António Reis há bocado citou, de suscetibilidade de perda da independência, que eu reconheço que são verdadeiros, mas gostava, a esse propósito, também de enfatizar o seguinte. Por um lado, houve a situação simétrica, como sabem, em relação à Espanha, com o príncipe Dom Miguel da Paz. E, portanto, também podia ter acontecido o inverso. Em segundo lugar, porque o ponto verdadeiramente relevante é que
a aderência e a sustentabilidade do ideal real, do ideal monárquico, não estavam em nenhuma casta, em nenhuma classe de privilégios, em nenhum grupo de interesses. Esteve sempre no vínculo direto ao povo. E a independência ou não se perdeu ou se resgatou por causa do povo e da ligação do povo à instituição real. Não foi de nenhuma classe ou de nenhum privilégio. Mas, verdadeiramente, o que está aqui em causa, o que é? É se se deve conferir ou não a uma determinada família, efetivamente, um privilégio sobre o resto do povo. O que está em causa é se o povo cidadãos português... que é terem acesso automático à chefia do Estado, pelo facto de serem aquela determinada família, em nome do princípio hereditário. É só isto tão simples que está. Eu creio que isso é um privilégio, tanto no plano racional, como no plano ético mesmo, absolutamente inadmissível. Eu compreendo que haja saudosistas da instituição monárquica por razões de ordem a única saudade que tenho é do futuro, por razões familiares, por razões culturais, por terem sido educados numa determinada tradição. Tenho o máximo respeito por quem tem esses sentimentos e compreendo. Acho que até subjacente a essa ideia uma certa nostalgia do grande pater famílias, como se a nação fosse uma espécie de comunidade, de agregado de famílias que precisa de viver ainda à sombra do seu pater famílias. Mas isso é uma visão verdadeiramente passadista. Não tem nada a ver com a nação entendida como um conjunto de cidadãos livres e iguais em direitos. Não é? É precisamente por serem livres e iguais em direitos que devem ter todos os direitos, incluindo a opção sobre a chefia do Estado. Se me disser assim, que como limitação a Constituição devia obrigar a que de tempo a tempo houvesse uma confirmação pelo Parlamento ou por via referendária da manutenção da instituição régia, eu até concordava. Porque o argumento também é simétrico em relação ao que eu disse há pouco. Não há definições perpétuas. Agora, dizer que nunca, que não está em causa, que nem pode estar, que se pode rever tudo e discutir tudo, mantendo a forma republicana do governo, porque o povo não tem nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade de um dia que queira ter rei, é que me faz impressão. Porque se houvesse o referendo, eu acredito, devo dizer, sim, abrindo totalmente com a lisura intelectual, procuro analisar estas coisas. Eu estou convencido que se houvesse hoje um referendo, provavelmente a República ganhava. Se fosse hoje. Pelos números que expressou naquela sondagem ou outras. Mas não são essas as razões de ser da minha posição. A razão pela qual eu defendo este princípio não é por um juízo de probabilidade, é por um juízo de convicção. Não é por ser mais ou menos provável, mais ou menos próximo, mais ou menos remoto a suscetibilidade de acontecer tal restauração que uma pessoa defende uma posição em concreto como aquela que é a minha. A minha é apenas esta. Levando às últimas consequências o princípio da soberania, da vontade popular, ninguém deve suprimir ou subtrair ao povo o direito de se pronunciar sobre a chefia do Estado. Qualquer que seja essa natureza. Estou de acordo com isso. Pronto. Estou de acordo, mas há uma maneira fácil de fazer. De acordo com as regras constitucionais, eliminar um dia esse limite material da revisão que impede que se ponha em causa a forma republicana de governo. Eu estou inteiramente de acordo com isso e sei que muitos deputados têm exatamente essa visão, que eu considero a visão lúcida e peço desculpa de a qualificar como isenta, no sentido de dizer o seguinte: